Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto. Essa é uma gravação para o YouTube e para o Instagram também. Essa semana é super importante. A gente tem uma lua nova em Virgem. Eu já coloquei posts por escrito, já fiz gravações no YouTube, tem muita coisa. A gente tem a lua nova em Virgem, abertura de ciclo novo em relação a trabalho, saúde, organização, a organização interna e externa, e Mercúrio recupera o movimento direto. Eu já falei muito, no YouTube tem muita coisa sobre Mercúrio retrógrado e direto, mas aqui eu queria de qualquer maneira ressaltar, e ressaltar tem a ver com o movimento retrógrado, porque você está mais uma vez lembrando da importância de um planeta. Mercúrio, na mitologia, que eu prefiro usar a mitologia a usar a astronomia, ele tinha, por cessão de Zeus, por doação de Zeus, de Júpiter, a capacidade de ir ao Olimpo, ficar no Olimpo se ele quisesse, mas ele não tinha muita paciência para isso. O Olimpo tinha muitas regras, muitas leis, muitas pompas. Ele podia ficar na Terra, se divertindo com as histórias dos homens, e ele era o único deus que entrava no Hades e fazia a ponte entre o Hades, o deus dos infernos, e o mundo material, a Terra, ou mesmo o mundo espiritual, o Olimpo. Zeus, se quisesse descer ao reino do Hades, tinha que pedir para Mercúrio, para o Hermes, perguntar se ele podia descer, se o Hades estava a fim de recebê-lo. Mercúrio é veloz, sábio, bem-humorado, prestativo, é o guia, é o link, e uma coisa muito importante, ele está acima da dualidade. A dualidade não atrapalha Mercúrio. Ele não, ele tem a capacidade de ver a verdade em todas as situações, e ele consegue integrar o yin e o yang. Ele é yin e yang ao mesmo tempo, ele é masculino e feminino ao mesmo tempo, e a sua grande virtude é a curiosidade, que faz com que ele se torne o seu próprio mestre, porque ele não gosta de teoria, então ele vai lá, experimenta e ele cria a teoria dele. O que eu queria comentar com vocês é o lado positivo e negativo de qualquer Mercúrio, porque Mercúrio direto é ótimo. Mercúrio retrógrado é o Mercúrio do Steve Jobs, do Paul McCartney. É bom, né? Da Madonna. É ótimo. Vamos lá. Primeiro, a contradição que a gente tem nas teorias sobre a própria entidade, sobre o próprio arquétipo, porque no Egito, Hermes é uma referência a uma casta de sacerdotes, no Egito, da onde a Grécia puxou é, boa parte do que diz do arquétipo de Hermes, mas ao mesmo tempo ele é o protetor dos ladrões, o deus das encruzilhadas, e frequentemente visto como uma criança, como um jovem arteiro. Então a riqueza de Mercúrio é muito grande, mas ele vai ser sempre o link, ele vai ser sempre a ponte, e ele vai ser sempre curioso, instigador, que você pense sozinho. Ele liga as pessoas. Gêmeos, muitas vezes, que é o signo regido por Mercúrio e Virgem, ouvem todo mundo, mas tem que pensar sozinho, sobretudo se o seu Mercúrio for retrógrado. O Steve Jobs fez isso, a Madonna fez isso, o Paul McCartney também. O que eles criaram, o que eles ofereceram, é muito deles, né? Não copiaram ninguém. Não copie, crie, tá? Mesmo que você tenha referências de outras pessoas. E aí tem uma coisa que a gente pede para as pessoas prestarem atenção, isso é super importante aqui. Se existe uma briga ou se existe
uma confusão sobre aquilo que você pensa, aquilo em que você acredita e aquilo que você consegue realizar no plano material. Mas aí não é é o que temos", não. Podemos fazer melhor. Eu peguei um exemplo, que é um exemplo da astróloga. Você vive pensando e estuda e lê sobre uma alimentação melhor. Na hora da prática, pela rapidez, você vai para alimentação, para usar um termo que está em moda, que inflama você, você vai para o junk food, porque é mais rápido, entendeu? Isso é uma quebra mercuriana, isso é um padrão mercuriano errado. Não pode, tem que corrigir isso. A instabilidade mental e a dispersão. Aqui eu não estou falando de Mercúrio retrógrado, eu estou falando de Mercúrio. Então, evitem a dispersão, evitem a instabilidade mental. Cada hora quer uma coisa, cada hora diz uma coisa, cada hora faz uma coisa diferente daquilo que imaginou. Pensa, joga toda uma energia numa direção, na hora da prática vai fazer o oposto. Eu falei de Mercúrio de modo geral. Mercúrio recupera o movimento direto do dia 15 para o dia 16, logo depois da formação da Lua Nova em Virgem. É uma semana produtiva, e aí tem uma coisa importante para quem vai pensar, porque a gente está falando de trabalho, a gente está falando de organização, a gente está falando de saúde, porque é o signo de Virgem. Uma das coisas que você pode pensar, porque daqui a pouco vai entrar Libra, daqui a pouco vai ter lua cheia, Sol em Libra, Lua em Áries. É uma outra configuração, uma configuração de relacionamentos. A gente vai falar de sinastrias, a gente vai falar de amor, de parcerias, de convivência. E aí você tem que aproveitar, enquanto o Sol está em Virgem e Mercúrio em Virgem, para você se preparar para receber amor, para você se preparar para se relacionar, porque Virgem é um signo prestativo, produtivo e é um signo de preparo. Você tem muitas pessoas regidas por Virgem que alavancam outras pessoas, que sem aquele virginiano, aquela virginiana, ou aquele geminiano, aquela geminiana, a empresa ou a família não seria tão bem estruturada. Virgem e Gêmeos são regidos por Mercúrio. A gente discute outras regências, mas aqui eu estou falando de Mercúrio, que rege um signo do elemento ar, Gêmeos, e rege um signo do elemento terra. Essa é mais uma riqueza de Mercúrio, porque mesmo que você assimile e aceite outros planetas regentes ou asteroides e bababá, de qualquer maneira, Mercúrio se sente muito à vontade em Virgem e muito à vontade em Gêmeos. E as pessoas precisam dessa energia de comunicação, de curiosidade, de prestatividade, de querer ajudar, de querer ensinar, seja direto, seja retrógrado. Então, essa semana, com a Lua Nova em Virgem, a potência de Virgem, o poder fazer, realizar da melhor maneira possível, tentando ensinar, instruir, cooperar com todos, que é aquilo que Mercúrio direto ou retrógrado sabe fazer muito bem. Tá bom? Obrigada.